Eu lembro que eu tava conversando com você esses dias no Zap, né? Aí eu falei, Michele, não sei o quê, e você não, eu não fiz psicopedagogia. Aí eu falei, mas espera aí, então deixa eu entender. Aí eu fui dar uma pesquisada, uma lida, aí que eu Sim. comecei a entender, sabe? O que é, o Ah, que que não legal. é. Porque na minha cabeça, né, quando se falava de. Olha só, quando se falava de neuropsicopedagogia, eu fiz meio que um parafasia, né? Meio que um paralelo com a psicologia, e encarava meio como uma especialidade, né? E aí Sim. depois eu comecei a estudar, eu falei, não, pô, peraí, esse pessoal tá lidando com isso de outra maneira, eles querem uma coisa diferente, querem uma coisa autônoma. Aí me lembrei Isso. do projeto de lei da psicopedagogia, eu falei, lá não tem. Aí eu falei, opa, esse papo ficou mais interessante, mas me fala aí. Uhum. Não, e assim, eu achei muito bacana a sua ideia de falar sobre esse tema, porque realmente as famílias, as escolas também, né, toda a comunidade não conhece de uma forma mais sensível qual o papel do neuropsicopedagogo, qual é a formação do neuropsicopedagogo, e assim, nossa, que 10 essa oportunidade das famílias que estão aqui assistindo, dos profissionais, para levar isso para frente também, né? Passar esse apoderamento para os pais da importância desse profissional. E se você perguntar assim para mim, Mi, você acha que esse profissional ele é ideal mais dentro do contexto escolar ou clínico, né? É o neuroinstitucional ou neuropsicopedagogo clínico? Os dois. Eu sou completamente apaixonada, eu tenho muito amor, muita garra no meu trabalho dentro das escolas. Claro que estamos muito distantes, né, Diogo, de ter um neuropsicopedagogo dentro de todas as escolas. Mas é possível, já passo para todos os profissionais aqui, acredito que tem alguns neuropsicopedagogos assistindo, psicopedagogos. O nosso trabalho tem o mesmo peso, né? Eu falo que essa equipe de frente, a equipe transdisciplinar, às vezes as pessoas acham que é só o psicólogo, a fono, a neuropediatra não, o advogado também a neuropsicopedagoga, o pedagogo, a família, o cuidador, assistente social, todas essas pessoas têm o mesmo peso. Não tem o mais forte, o menos forte, o mais ideal ou não. Todos nós temos o mesmo peso quando falamos de autismo, quando falamos de inclusão escolar. E aí, essa escolha sua desse tema, eu achei uma grandeza, né, de levar essa conscientização para as pessoas. E assim, é tão interessante que todas as famílias, quando senta aqui na cadeira da Tia Mipa, primeiro contato de avaliação, né, ou é o avó, os avós, ou são os pais, ou a mãe sozinha, eu falo, primeiramente, eu quero apresentar para vocês quem é esse profissional do lado de cá. Aí eu explico para essa família, né, o que é o neuropsicopedagogo, quais as funções que a Tia Mi precisa avaliar. E tem essa distância de conhecimento também, essa dificuldade em entender que o neuropsicopedagogo ele não trabalha com reforço escolar, mas ele trabalha com habilidades que muitos professores que trabalham reforço escolar irão trabalhar, mas é uma distância muito grande. E assim, Diogo, muitas vezes, quando não foi encaminhamento do médico, ou não foi encaminhamento já de uma escola que conhece o meu trabalho, muitas vezes a família está procurando um reforço, por não ter conhecimento dessa profissão. É, é uma profissão que tem um futuro, né? A profissão está crescendo muito. Eu tive muitas alunas aí. Aqui em Minas existe um magistério, né? Então eu trabalhei 6 anos com magistério, que é o profissional que trabalha aqui no estado de Minas com educação infantil. E hoje todas estão, eu estou sempre encontrando as minhas alunas nas escolas, e aí eu chamo elas ali, eu falo, gente, vamos fazer a neuropsicopedagogia. Vamos fazer então a neuropsicopedagogia institucional, se não der para fazer a clínica. Porque nós conseguimos levar formação, levar orientação e conhecimento para a escola. E você, né, a mim, nós sabemos que o que falha na inclusão escolar é a falta de formação dessa equipe, é a falta de orientação e de conhecimento a respeito daquele aluno, né? Conhecimento das especificidades, das habilidades. Então, a minha formação é pedagogia. Eu me formei em pedagogia e eu iniciei muito jovem, que eu tinha 17 anos quando eu iniciei o curso. E eu já era mãe, eu fui mãe com 17 anos. Então, assim, eu falo que a minha filha, eu cresci na minha profissão, nos meus estudos, e a Vitória era cobaia, porque eu aplicava muita coisa ali na Vitória, que ela estava crescendo junto comigo, né?
E deu Mas certo, sempre, né? Diogo. E deu certo, viu? Deu certo. Mas sempre. Eu sempre pensei em trabalhar com a pessoa com deficiência. E na época tinha termos diferentes, né? Uhum. E era o meu pensamento. Quando eu fiz o meu estágio na PAI no interior de São Paulo, onde eu morava, em Morro Agudo, e eu tinha que fazer estágio na PAI, eu já estava na minha pós em Franca, a minha pós foi na Unifran em Franca, e eu fiz um estágio numa sala de recursos, no estado de São Paulo, é sala de recursos, a sala de atendimento educacional especializado. Aí eu tive mais certeza do que eu queria, e eu fui muito acolhida. Foi um estágio assim, foi um ano de estágio presencial, de muita qualidade. Ali eu fui percebendo o meu perfil, o que eu realmente queria, o que eu não queria. E é bacana porque eu trabalhei também muito como professora, desde a educação infantil, passei pelo maternal, e trabalhei parte pedagógica, trabalhei com cuidar, com alimentar, com banho. Eu passei por todas as idades como professora, Fundamental 1, professora aí na formação, né, das alunas aí que trabalham com a educação infantil. E então eu tenho essa minha bagagem prática, né? E com isso, meu planejamento de ir para a área clínica. E eu trabalhei aqui 6 anos num colégio militar, que o cargo era especificamente esse profissional que trabalha com adequação, flexibilização. Eu tinha uma aluna autista, uma aluna de 14 anos. Quando eu tive que pedir demissão, falei, agora tem que ficar por conta da clínica, né? Nós tínhamos já 18 crianças. E cresceu muito a demanda por ter aquele profissional ali dentro. Eu trabalhava com as orientações dentro da demanda de cada aluno, com as famílias, com os professores, e tinha uma sala de atendimento educacional que eu trabalhava também. E aí eu tive que ir colocando a carga horária maior aos poucos na clínica até hoje. Até sair. É, a minha dedicação é 100% à clínica, mas todos os meus pacientes aqui na clínica, eu faço o trabalho de neuropsicopedagogia institucional nas escolas. As escolas, assim, a maioria, tá? Não vou falar que é 100%, porque às vezes nós vamos ali entrar numa zona, sair um pouquinho da zona de conforto de cada escola. E a escola muitas vezes não está preparada, por N motivos, né? E às vezes, 99% das escolas são muito felizes quando a Tia Mi chega na escola, sabe? Mas o Tia Mi já teve algumas problemáticas. A gente vai sempre com carinho, com jeitinho, e se sai um pouquinho da área da Tia Mi, se a Tia Mi não está conseguindo ajudar, peço ajuda. Eu tenho aqui essa equipe, né? Não está aqui no corpo físico do endereço do Avivar, na Avenida Maranhão, eu tenho uma equipe fora, né? Eu tenho aqui hoje, nossa, 10, tem 3 advogados que eu encaminho casos. E eles também são muito agradecidos por conhecer um pouco. Michele, hoje eu conheço de autismo, de TDAH, de inclusão escolar, porque você traz esse tema para nós. Então é muito bacana essas parcerias. E a minha formação, Diogo, eu fui me especializando dentro da demanda, sabe? Eu fiz a minha pós em TDAH, avaliação e intervenção. A minha pós em autismo foi na AMA de São Paulo. A AMA de São Paulo, nossa, é referência. Eu estive lá, fiquei alguns dias. E com isso eu fui traçando, né, o meu diferencial. Fui aprofundando em dislexia. Então era na demanda. Surgiu o primeiro paciente, eu sempre tive esse perfil de o não eu já tenho. Vou entrar em contato com a neuropediatra dessa criança. Como que é a história desse diagnóstico? Vou entrar em contato com a escola. Então, esse meu trabalho íntimo com os especialistas fez também, né, o meu nome crescer na área, as pessoas conhecerem quem é a Tia Mi. Olha como a Tia Mi tem essa pegada com a família, com a escola. E acaba que hoje eu sou essa mala direta, né, do neuropediatra, do pediatra, dos especialistas, do advogado. Eu tenho também, hoje eu sou analista no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, em Ituverava, porque eles entenderam que precisava desse profissional especialista para acolher essas demandas, que muitas vezes as outras formações não tinham uma afinidade, uma especialização, para falar aí de inclusão escolar, por exemplo. Então, também eu tenho esse cargo no Tribunal de Justiça aqui no Estado de São Paulo. E, cara, a gente luta muito por eles. Eu luto mesmo, eu sempre com muito carinho, viu, Diogo? Eu nunca chego, às vezes eu ligo numa escola, eu preciso agendar um horário para a gente falar do aluno. Não, tá tudo bem.
Já ouvi muito isso, viu? Não, não, tá tudo bem, tá tudo funcionando. Ah, por enquanto nós não precisamos. Independe, colégio privado, público, então, mas faz parte do meu trabalho. E mesmo na segunda, terceira resistência, de uma forma ou de outra, a Tchami vai. E é tão bacana, muitas vezes eu chego, as pessoas acham que a gente está indo para apontar os erros do trabalho, não é mesmo? É. E, na verdade, no final da reunião, por Deus, todas que tiveram alguma resistência, nossa, Mi, por que que você não veio antes? Nossa, agora vai ficar mais prático o nosso trabalho. Ah, você pode vir novamente? Ah, você poderia ficar aqui a tarde toda. E é legal passar isso, eu estou aqui para somar, né? E às vezes eu gosto muito de falar com a família sobre isso. O professor, ele tem dificuldade. E a família, muitas vezes, né, por tantas angústias vivenciadas, e eu estou aqui do lado deles, muitas vezes a família começa a apontar a conduta dos professores. Eu falo, não, vai ser diferente quando ele tiver uma orientação. Quando ele tiver um especialista que fale sobre, né, as alterações, as disfunções, as habilidades, quando eu levar essas informações de cada especialista que atende o seu filho, vai mudar. E a hora que a família percebe que muda, né, a gente entende que, na verdade, as problemáticas estão dentro do sistema, né, Diogo? É o sistema que distancia a inclusão acontecer, né? Então, assim, pegando lá no começo da sua fala, a formação do neuropsicopedagogo é a nível de pós-graduação. Do psicopedagogo é pós-graduação. Pós-graduação. Não tem uma graduação como tem a psicopedagogia. Não, é a pedagogia. Isso mesmo. A psicopedagogia tem tanto graduação quanto pós-graduação, a psicopedagogia, né? Já a neuropsicopedagogia... Não sabia disso. Eu não sabia disso. A neuropsicopedagogia é pós-graduação. A psicopedagogia tem graduação também agora, uns anos para cá. É isso que você está falando que eu não sabia? Eu não tinha esse conhecimento. Tem, bacana. não tem. Dura Bacana. 4 anos. Os que eu vi é 4 ou 3, alguma coisa assim. Olha que bacana. E eu vi que você gosta de educação, mas você foi indo para a parte neurológica. Pós em neuropsicopedagogia, pós em TDAH, pós em autismo. Isso. A sua área é neurológica. Isso. E aí eu fui aprofundando nesses últimos anos em avaliação. E aprofundei muito em avaliação de transtornos de aprendizagem, né? Dislexia, disgrafia, descalculia, transtornos de aprendizagem na leitura, na escrita e na matemática. Porque quando nós falamos de autismo, principalmente, falando também de deficiência intelectual, tem ali um parâmetro, nós precisamos avaliar para entender, é dislexia ou é deficiência intelectual? E aí nós precisamos dessa equipe, né? Para fazer parte também das avaliações, muitas vezes eu preciso do profissional que aplique um teste de inteligência junto com a minha avaliação. Tem um atraso motor, vou precisar que o TO aplique também. Então, eu comecei a aprofundar em avaliação nos 3 últimos anos. Foi quando eu fui para Lisboa e fiz o curso com Rafael Pereira. E hoje eu tenho uma demanda muito grande. Então, os médicos encaminham, as escolas encaminham. Eu faço a avaliação, encaminho. A dislexia, por exemplo, a gente trabalha com diagnóstico por exclusão, né? Tem que ir excluindo as áreas. E trabalho também com as intervenções. E aí a diferença da neuropsicopedagogia, por que eu estou muito dentro do desenvolvimento, né? Quando nós falamos de neuroplasticidade, quando nós falamos funcionamento neurológico, funções cognitivas, funções conativas, funções executivas, tudo isso está sendo envolvido aí pelo cérebro. Então, o neuropsicopedagogo, ele aprofunda nessas questões. E assim, a família, ela sente muita confiança quando eu apresento para ela, olha, então esse comportamento do seu filho é porque aqui essa área do cérebro que é responsável por tais comportamentos, isso influencia pelo transtorno, por esses neurotransmissores que têm componentes diferenciados das crianças típicas, neurotípicas. Então eu gosto muito de falar sobre isso. E levar a cientificidade, né, Diogo? Levar essa segurança. Então, o neuropsicopedagogo, ele vem com essa pegada do cérebro, do funcionamento do cérebro, né? Então, ele tem esse objetivo de avaliar disfunções. Então, nós falamos muito sobre funções e disfunções. E relacionado a isso,
A Tia Mi nunca começa uma avaliação de leitura, escrita. Eu preciso primeiramente avaliar a atenção, né? Eu falo que componentes de comportamento, de funções executivas, de memória, aprendizado, né? Aprendizado acadêmico, aprendizagem. A gente precisa primeiramente avaliar questões emocionais, funções de atenção. Aí eu entro na motivação. Aí sim, se for necessário, leitura, escrita e matemática. Então, quando a família chega aqui, eu avalio primeiramente quais são os prejuízos. Quais são os prejuízos que essa criança vem apresentando no contexto escolar, familiar e social. Então, a minha avaliação inicia aí, através desses prejuízos. Aí eu vou começando a perceber quais os protocolos que eu vou aplicar, protocolo quantitativo, qualitativo, ecológico, aí me encaminho para a escola, vou colher informação da escola. Se for necessário, eu vou para a escola, quando é uma avaliação que a gente percebe que o prejuízo está mais na escola do que em casa, por exemplo. Então, eu sei que eu tenho que colher informações mais pontuais da escola. Então, eu aprofundei aí nesses critérios de avaliação. E falar também, sabe, Diogo, nós temos uma problemática grande com a forma que a escola recebe o laudo, né? Então, os laudos não vêm especificados, vem aquele CID, vem um laudo aí, uma linha, e ser parte desse processo para a gente classificar níveis, classificar comorbidades, classificar se tem prejuízo na leitura, se tem prejuízo na escrita, se tem prejuízo só em uma área, nas três, é muito importante, porque, principalmente falando de autismo, o autismo ele não pode vir junto com ele um diagnóstico de dislexia. E quantos eu recebo quando a criança já chega com o diagnóstico? Muitas crianças com diagnóstico de autismo e dislexia. E quando a gente pega as características de dislexia e de autismo, não encaixa. Não existe uma característica do autismo, as características principais, junto com as características principais da dislexia. Né? Eu posso, sim, o autismo com o prejuízo na leitura escrita, mas não o autismo com a dislexia. Mas sim o autismo com a descalculia, que é um transtorno específico na matemática. Aí sim, aí nós podemos, pelas disfunções de planejamento, de memória operacional, aí sim. Então é muito bacana ser esse profissional. Olha a importância do neuropsicopedagogo. O quanto eu vou conseguir contribuir para que a inclusão aconteça quando eu consigo avaliar e descrever todas essas dificuldades, essas disfunções e as habilidades, né? Claro. Então, assim, é um papel muito importante para a inclusão. E aí, pensando na inclusão, pensando nesse papel institucional, é grandioso. O meu papel dentro de uma escola, né? O autismo com a apraxia também, que é uma questão motora, que também é neurológica, né? Sim, Por e olha exemplo. que bacana. Quando a gente consegue avaliar e colocar ali, em anexo a esse laudo, né? A apraxia, as disfunções na escrita, e aí as adequações que precisam ser feitas, e a criança sofre tanto. Quando a escola não tem essas informações, a escola está ali detonando a motivação para a aprendizagem dessa criança, forçando atividades de um registro muito longo. Então, essas especificidades são muito importantes se a gente passar para a escola, né? Claro. E aí nesse caso, por exemplo, nesse último exemplo que eu dei da apraxia, aí você precisa de um diagnóstico fonoaudiológico também, né, para Sim, ajudar, né, um também, trabalho em também. conjunto, que é o que você disse, né? Sim, E sim. vocês têm ferramentas, instrumentos, testes ou protocolos específicos? Sim, sim. O teste POPT, por exemplo, Vitor da Fonseca, nós podemos aplicar. Antigamente, existiam muitos testes validados, quantitativos, que só o psicólogo poderia aplicar, por exemplo, para avaliar funções executivas. Hoje nós temos, né, já dou até dica quem estiver assistindo, Tartaruga da Ilha, ele avalia as funções executivas e ele tem um diferencial, ele avalia a funcionalidade ou a disfuncionalidade da teoria da mente. Então isso para o autismo é grandioso a gente conseguir perceber, né? Então muitos testes não eram validados, eram apenas validados ou para fono, ou para o TO, ou para a psicóloga. E aí veio todo esse estudo junto com a neurociência e conseguiu estruturar essa nova formação, essa nova profissão. Isso faz toda a diferença, Diogo. Quando eu levo, por exemplo,
é tão bacana, né? Muitas vezes a família chega com essa palavra preguiça, 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 dentro do contexto escolar, né? E quando eu consigo provar para essa família, olha, é uma disfunção, é de atenção. E a atenção, o Dr. Marco Antônio Arruda, que é referência em neurociência em TDAH, essa semana, falou sobre a disfunção de intenção, não de atenção. Porque muitas crianças, o autista, a criança com TDAH, eles não têm interesse em realizar aquela atividade junto com os pares da idade. Então, é claro que é TDAH, tipo desatento, mas o tipo desatento, ele tem uma disfunção de intenção, porque ele não tem motivação. E aí, muitas vezes, por isso que a tia me fala, vou encaminhar para neuropediatra, para pediatra, vamos fazer uma avaliação aí de dopamina e cortisol? Pai, nossa, olha só, seu filho está com uma dosagem imensa de cortisol. Então, a gente precisa, primeiramente, trabalhar questões neurobiológicas. Aí a gente vai entrar aí com bombardeio, olha que legal. A tia Mi não pode iniciar, nesse caso, a intervenção. Eu preciso, primeiramente, organizar essas questões neurobiológicas, desses neurotransmissores que estão sendo responsáveis por essa oscilação de humor, né? Essa questão de desmotivação, a criança não tem motivação porque ela tem uma disfunção de interesse, ela não se interessa, porque eu não tenho motivação. Então, assim, a gente precisa organizar todas essas questões, junto com uma terapia comportamental, junto com a neuropediatra. Quando essa criança estiver organizada, ela está pronta para iniciar uma intervenção neuropsicopedagógica. Ou, às vezes, a tia Mi começa junto com essa equipe. Tem muitas questões para se avaliar, né? Então, desmistificar para as famílias. Seu filho está tendo preguiça, não é preguiça, né? É disfunção de atenção. Tem que aplicar, e hoje nós temos um protocolo qualitativo para avaliar estresse, para avaliar ansiedade. O neuropsicopedagogo, ele pode avaliar tudo isso. Essa parte Desculpa, perdão, pode terminar. Não, pode continuar, Diogo. Desculpa. Essa parte da medicação e os efeitos que a medicação provoca nos comportamentos, muitas vezes é ignorada pelos profissionais. Às vezes, numa anamnese, profissionais não questionam, está tomando a medicação, está tomando algum tipo, e às vezes fazem essa pergunta só por protocolo. Está tomando a medicação? Ah, tá, ok. E às vezes faz assim, está tomando a medicação? Tá. Que dosagem? Tá, ok. Não procura saber que tipo de medicação é essa, quais são os efeitos, se a dosagem está mais adequada para aquela faixa etária e para aquele problema que o paciente, cliente, etc., está apresentando, né? Não é que o profissional vai enveredar numa área que juridicamente não é competência dele, que é do médico. Não é isso. Mas, né, prescrever a medicação, ok. Mas entender de medicação, seus efeitos, até para questionar o médico, até para mostrar para os pais que às vezes o médico pode estar errado, porque todo mundo erra. Advogado erra, médico erra, pai e mãe erra, todo mundo erra. Do melhor ao pior profissional, todos erramos. Então, assim, prescrever medicação é uma coisa. Não é porque nós não prescrevemos que nós não temos que entender da medicação e dos efeitos dessa medicação, né? Nossa, você tocou aí num ponto bem importante. Por exemplo, a tia Mi aqui, eu não passo por uma anamnese sem entender como chegou essa medicação. A história dessa medicação, porque nós sabemos que não é pelo profissional, e sim pelo sistema. Então, uma consulta num plano de saúde, a família foi a primeira vez, em 20 minutos, já fechou o diagnóstico, já iniciou com a medicação. Essa criança estava 2 horas na sala de espera, cansada, com fome, estressada. Ela entra para a sala do médico, ele observa, a família já preenche um SNAP 4 junto com o médico, pronto. Criança hiperativa, desatenta e já entra com a medicação. Por isso que eu estudo a história da medicação, sempre com as famílias. E assim, Diogo, quem está me assistindo, quem conhece meu trabalho sabe, se tiver algo que eu não concordo com a história, às vezes chega aqui um paciente, diagnóstico de dislexia, 2 medicações. A medicação para quê, mãe? O médico falou que vai ajudar ele vai melhorar a leitura e a escrita dele. Aí eu aprofundo nessa história. Se eu não acredito naquilo,
O Uhum. máximo que vai acontecer, às vezes, o médico não concordar com a minha opinião, mas eu vou entrar em contato. Uhum. Porque tem muitos casos que a medicação não oportuna está trazendo impacto, está trazendo prejuízo, está trazendo aí essa oscilação de humor, não está trazendo benefício nenhum. É. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Nós, Uhum. profissionais, você é um exemplo disso, tá, Diogo? Nós, não basta mais só ser especialista, temos que ser generalistas. Nós precisamos entender um pouquinho de cada coisa. A tia minha é neuropsicopedagoga, mas eu amo falar de processamento visual, processamento auditivo, falar das leis, falar de disfunção motora, porque eu sou generalista. Vejo você também no seu trabalho, você fala de tudo. E eu acho que o profissional hoje que ganha mercado e que a gente ama também muito o que a gente faz, né? A gente tem o nosso espaço por isso. E as famílias precisam de verdade confiar. Eu falo que a família só se sente acolhida e só segue uma terapia com qualidade quando ela confia. E ela confia quando nós temos conhecimento, né, Diogo? E passa segurança. E quando nós temos brilho nos olhos, quando a gente acolhe de verdade. Eu acho que é o diferencial do profissional. E você é família, você está aqui representando o profissional, É. mas você é família, né? Família. Eu acho que você sente tudo isso de um profissional. E aí você segue adiante com as terapias, né? Claro. Essa parte da medicação, por exemplo, a risperidona, que é uma medicação muito utilizada no autismo, que tem muito foco na parte comportamental. A risperidona, às vezes, ela é utilizada pela família ou pelos médicos para ter um resultado mais rápido, ou para as Sim, famílias ficarem mais confortáveis e terem que intervir menos no dia a dia. Às vezes, sim. usa-se medicação como muleta, né? Como, tipo Sim, assim, eu quero que o meu filho não tenha estereotipias no restaurante, então vou dar uma medicação para ele antes. Quer dizer, poxa vida. Sim, enfim, isso tudo acontece. Então, nessa anamnese é muito importante, né, Michele, observar o comportamento da família, né? Quando você sim. fala, puxa, será que não dá para diminuir essa medicação? Será que não dá para tirar? Será que Aham, ela é realmente sim. necessária? E aí você vai sentindo a família, né? Porque muitas Isso, famílias querem a medicação, repito, para se sentirem confortáveis e terem menos trabalho. E isso é horrível, né? Isso é sim. horrível. Mas assim, Uhum. tem uma pergunta que eu não esqueci, tá? Eu sou meio péssimo de nome, eu troco o nome de tudo. Mas eu acho que a pessoa chama Elisângela. Ela perguntou se para o autismo, Michele, só a criança estar inserida na sala de recurso é o suficiente. Vou deixar você responder. Tá. A sala de recurso na Lei Brasileira de Inclusão é o atendimento educacional especializado, né? Nós sabemos que a LBI, acho que você é o melhor para dizer aí sobre isso, sobre as leis, mas nós sabemos que a LBI já fala sobre a importância do atendimento educacional especializado. Mas o atendimento educacional especializado, Diogo, na maioria, ele existe só nas escolas públicas e na minoria, não é na maioria ainda. E no colégio privado, aqui em Uberaba, para você ter noção, nós temos só uma escola. E em outras cidades que eu presto assessoria, não existe atendimento educacional especializado. Eu acho ele importantíssimo, mas ele é para o contraturno, ele é para aquele momento que eu preciso, por exemplo, oportunizar uma avaliação oral para o aluno, para fazer uma adequação numa atividade. Ele é contraturno, ele é extra, ele não é para criança iniciar de manhã, ficar até o final da aula, não é indicado e não pode ser feito dessa forma. Mas, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que todas as escolas deveriam ter. Não a sala para a criança ficar anexada fora da turma. E sim, é uma sala para apoio da criança, por exemplo, o aluno disléxico, o aluno que está com uma alteração severa de processamento auditivo, não começou ainda a reabilitação. Ele vai precisar ter oportunidade, às vezes, de ter essa oportunidade de realizar uma avaliação mural, por exemplo. E onde vai ser isso? Qual o local? E assim, é tão bacana quando é feito com orientação, essa sala, ela tem um ganho tão grande para essas crianças, né? Vamos trabalhar então, olha, professora, eu tenho aqui, por exemplo, uma escola particular que tem uma sala de atendimento educacional especializado. E lá tem uma psicopedagoga.
O diferencial que é, eu tenho um paciente autista, ele está no terceiro ano, e junto com o autismo nós fechamos agora a descalculia. E ele pede, eu queria muito ir na Tia Lu fazer a prova de matemática. Eu gosto muito de fazer a prova de matemática com a Tia Lu. Ele já tem essa maturidade de perceber que ela é mais quietinho. Porque a Tia Lu me ajuda a usar o material dourado, porque eu trabalhei com ele aqui junto com a Tia Lu, o mesmo trabalho, em parceria, vou muito para a escola. Então, se ele se sente bem, é isso que importa. Mas nada não tem que ser uma imposição, sabe? Tem que ser feito aí todo esse trabalho em parceria, em equipe, para a gente estruturar as adequações, né, de temporalidade, de recurso, a forma que essa criança vai se sentir bem. Eu penso como você, né? A criança tem que ter as atividades extras, mas o objetivo da educação inclusiva em linhas gerais, desde que a família se sinta confortável com isso, é a inclusão da criança no ensino regular e com as devidas adaptações, porque independente da criança ser deficiente ou não, muitas crianças que não são precisam, às vezes, de mais adaptação do que, às vezes, uma criança. Olha que legal isso que você falou. Principalmente voltando agora de uma pandemia, nós vamos precisar de salas de atendimento educacional, porque essas crianças vão precisar ter oportunidade de passar por uma avaliação diagnóstica. É legal falar até sobre isso aqui, que o neuropsicopedagogo, esse papel do neuropsicopedagogo institucional, Diogo, ele é fundamental. Primeiramente, para levar a formação para os professores, né? A formação para a equipe, para os gestores, para os coordenadores, para os professores. Nós temos aí um desafio imenso quando nós falamos dos professores do Fundamental 2, sexto ano, sétimo ano, nono, ensino médio nas universidades. É mais difícil para a Chami, por exemplo, se eu tenho um paciente que está no segundo ano na educação infantil, eu consigo organizar com a escola a reunião para apresentar as orientações com o professor. Mas quando eu tenho um aluno no ensino médio, por exemplo, são 8, 10, 12 professores, né? Aí eu vou e falo com o coordenador, e eu fico assim, quando que vai ser passado isso para os professores, né? E aí a gente tenta evitar relatórios, e eu tento organizar algumas reuniões online, dá certo, mas é muito difícil. Então, o neuropsicopedagogo, eu acho que esse papel de formação, eu venho falando muito sobre isso. Essas crianças vão precisar do atendimento educacional especializado para passar por uma avaliação diagnóstica, por exemplo, né? Dentro da escola. Como que essas crianças estão chegando para a escola? São oportunidades muito diferentes. Pensando, então, no autismo, como foi a vida dessas crianças, as oportunidades tecnológicas de cada uma, o apoio que cada criança autista tem nessa pandemia, nesse sistema de aula, de ensino online. Essa criança precisa passar por uma avaliação na escola diagnóstica para a gente perceber como que ela está chegando. Isso não vai ser possível na sala, no recurso da sala regular, e sim numa sala organizada com tecnologia, com recursos de atenção, de memória, de funções executivas e tudo isso. Está distante, está bem distante, né, Diogo? Nós sabemos disso, né? Está bem distante. Muito distante. Infelizmente, né? Não é difícil. Não é difícil, né? Organizar uma sala de atendimento não é difícil. Tecnicamente, não. Teve uma pessoa que perguntou como desafiar uma criança autista, e aí a minha resposta é como desafiar qualquer criança, né? Porque primeiro ela é uma criança, então ela vai te testar, você precisa colocar limites, né? Ver o que ela se interessa, né? Trabalhar com reforços quando for preciso, reforçar para ela adquirir novas habilidades, etc. Né? E teve uma outra que perguntou, se você quiser complementar, pode complementar, tá, Michele? É porque dispararam as perguntas aqui. Você falou tudo. Reforço ele motiva, ele causa interesse, né? É interesse, é motivação. Qualquer criança, típica ou atípica, ela vai executar quando ela tiver interesse. Nós somos assim. Claro. O adulto é assim, né? E teve uma outra que perguntou aqui o tempo de fechar um diagnóstico de autismo. Se depende do grau, se não depende. Pode responder daí que eu respondo daqui também. Aí tanto faz. É muito complexo, né? É muito complexo. Claro que hoje
todo o contexto científico prioriza, né, Diogo, o diagnóstico precoce, mas, nossa, como é difícil isso acontecer, porque depende de mil questões. É, equipe, perceber, eu acho que a escola tem um papel tão fundamental aí, em perceber alguns atrasos que a criança vem apresentando, mas eu vou deixar você complementar, mas eu vou deixar só uma dica, tá? Como neuropsicopedagogo clínico institucional. Nós falamos tanto das crianças atípicas de atrasos, de disfunção. Gente, o professor primeiro, ele tem que entender, tá assim, pé da letra, entender sobre desenvolvimento infantil, né? Primeiramente, ele tem que estar craque em conhecimento de desenvolvimento básico infantil, o que a criança de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, precisa realizar de competências sociais, de linguagem, de comportamento. E aí o professor muitas vezes não entende do básico. Como que ele vai entender, então, de atraso, né, nos marcos do neurodesenvolvimento? Mais importante do que um diagnóstico é trabalhar os atrasos que vão surgindo, né? Haja Isso. vista que muitos diagnósticos demoram a ser fechados porque são casos muito difíceis. Agora, casos mais fáceis, normalmente se atribui casos mais fáceis a grau 2, grau 3, né, moderado, severo, que são casos mais fáceis. Aí o diagnóstico pode ser numa consulta. Aí vai depender da experiência do profissional, depender do caso da criança, do paciente, vamos colocar assim, né? Bem, Sim. tem esqueci o nome dela, é até aluna nossa no IAC, perdão, viu? Esses dias conversei um tantão com ela no direct, meu Deus, sou terrível de nome. Ela está pedindo, Michele, para você assim, traçar um paralelo entre a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia. Assim, uma principal diferença, seja na formação... Então, eu vou ser bem sincera. Eu vou assim, ser bem na prática. sincera. Uhum. Sim. Nossa, eu estou sendo, assim, muito sincera mesmo. Eu nunca aprofundei na psicopedagogia, né? Porque eu entrei de cabeça na neuropsicopedagogia, primeiramente clínica, depois institucional. O que eu tenho de conhecimento é que a neuropsicopedagogia, ela vem com o estudo do sistema neurológico, que a psicopedagogia não entrou com essa pegada tão forte, tá? A neuropsicopedagogia, ela prioriza o estilo de ensinagem respeitando os critérios da neurociência, por exemplo, né? Então, para o aluno aprender, o ideal é respeitar um tempo curto e respeitar que todos os contextos precisam ser trabalhados. A criança andando, a criança dançando, sentado, em pé, em movimento. Então, tem esses diferenciais. Mas o principal é que a neuropsicopedagogia, ela estuda o sistema neurológico, nervoso, em prol da aprendizagem, tá? É uma ciência transdisciplinar, porque ela aliou a neurociência aplicada juntamente com a educação. É o diferencial, acho que um dos principais é esse. Neuropsicopedagogia com a psicopedagogia. A psicopedagogia, o pouco de informação que eu tenho, por isso que eu prefiro nem falar muito, para não falar bobagem, tá? Mas, assim, a psicopedagogia, ela vem, né, aplicando testes também muito importantes, cognitivos, tá? O diferencial é que a neuropsicopedagogia vem com tudo, com a neurociência. E, Eu acho que assim, gente, aprofunda mais, né? No aprofunda neurológico. mais. Se todo psicopedagogo tiver a oportunidade de fazer a neuropsicopedagogia, gente, nossa, vai ser um trabalho casado. Vai ser bem bacana essa oportunidade. E assim, todo tempo, quando a tia me questiona quais são os prejuízos, quando eu vou avaliar, vou colher as informações dos cuidadores, da família, da escola, é porque o meu objetivo principal depois é reintegrar esse paciente, né? Porque se essa criança tem disfunções, eu falo criança, mas eu atendo adolescente, adulto também, Sim. eu preciso. O objetivo principal é, depois, qualidade de vida e reintegrar esse paciente que foi avaliado, que passou por intervenção com a neuropsicopedagoga, reintegrar ele no campo pessoal, social e educacional. É o meu principal objetivo. Por isso que eu não consigo trabalhar dentro da minha clínica em 4 paredes. Eu tenho que sair mesmo, tenho que ir para a escola. Diogo, é tão bacana. Vou dar um exemplo bem simples. Sexta agora eu tive uma reunião de uma criança, que essa criança, por 2 exames realizados, hoje ela tem 8 anos,
Um dos exames apresentou ausência total de cerebelo. Vamos pensar na funcionalidade desse aluno. Eu estou pensando aqui só como que a escola recebe esse aluno, né? E é muito bacana, porque quando a família me conheceu, eu falei, que agora ele está no primeiro ano, nunca teve dificuldade na educação infantil, porque ele teve um psicomotricista que acompanhou ele todo esse tempo, a neuropediatra. Sexta eu fui para a escola e fechou o diagnóstico, hoje, agora ele tem um laudo, né? Ele tem uma síndrome rara, nível 3, que ele tem apenas 10% do cerebelo. E sabemos que a ausência ou parcial do cerebelo não vai causar só a disfunção motora, mas também com essa ligação da amígdala vai causar uma problemática séria de controle inibitório, né? Essa criança não inibe, então ela vai ter um comportamento disfuncional. E é muito bacana, porque a neuropediatra muito querida, nós temos um trabalho em parceria, a tia Minha aplicou os testes, o tio Fê aplicou, e aí eu fui para a escola, então todo aquele laudo com aquele monte de CID, eu coloquei cada CID e especifiquei qual é o funcionamento desse aluno, com todos aqueles CIDs, o que precisa de adequação, foi a família, professor, coordenador. Então ele tem essa má formação, fechou mais o TDAH e a disgrafia, que é a disgrafia, que é esse transtorno específico de aprendizagem na escrita, só pode acontecer por uma má formação, por uma lesão. Tem que ter uma lesão aí neurológica. Olha a oportunidade, né, que essa criança terá aí na vida escolar a partir dessas especificidades. Hoje nós conhecemos de verdade as dificuldades dessa criança e 1000 oportunidades de aprendizagem, né? Uhum, claro. Ô, Michele, falar da diferença de autismo e Asperger, eu acho que a gente pode deixar para outro momento, tá, Leila? Sim, a não ser que a Michele queira falar, porque aí Não, foge com muito do certeza tema, daria uma live. foge muito do tema, né? Depois pode Sim, procurar a Michele no perfil dela ou a mim no meu perfil, que a gente sim, conversa sim. mais. Mas a princípio você pode começar estudando aí, Leila, a CID 10 e a CID 11, já começa estudando, né? Que você já vai vendo as Perfeito. diferenças. E depois me manda um questionamento para mim, ou para a Michele, ou para mim e para a Michele. E- Bem, Perfeito, é, Diogo. perguntaram sobre a ludicidade, a tecnologia, se é possível aliar ludicidade com tecnologia. O que você acha disso? É ideal, né? É. Tem que ser possível, a gente tem que oportunizar isso. Não só para o autista, para todos. E a neurociência, ela prioriza isso em Uhum. vários aspectos de estilos de ensinagem, né? Gente, muitas crianças não têm transtorno de aprendizagem. São dificuldades de aprendizagem que foram oportunizadas por um estilo de ensinagem que era do tempo de 1900 bolinha. As crianças são diferentes, estão diferentes. A estimulação visual, auditiva, sensorial, cognitiva é completamente diferente. Então, o estilo de ensinagem não dá mais, né, Diogo? Eu falo assim, quem foi que escreveu? Existe aí um estudioso que afirma que a criança aprende sentado na cadeira, com uma mesa na frente. Não existe. Mas quando você aprofunda na neurociência, nos estudiosos que estão aí firmes na neurociência, vários afirmam que a criança aprende em movimento, dançando, cantando, com tecnologia e com várias oportunidades, né? É assim que as pessoas aprendem hoje. Até porque quem escreveu isso, sei lá quando, se esqueceu por exemplo, vamos prestigiar o Fernando, do sistema vestibular, do sistema Com proprioceptivo, certeza. que são Sim. sistemas muito importantes que levam informações para o cérebro a partir de movimentos, né? A Sim. aprendizagem a partir de movimentos. Então, realmente tem que ensinar, né, de formas que a criança aprenda. Isso. E é legal falando sobre isso, muitas vezes na devolutiva o Fernando coloca aquela pirâmide para os pais perceberem que, primeiramente, tem as questões sensoriais, tem a parte auditiva, visual, que a aprendizagem escolar está no topo da pirâmide. Tem sono, tem alimentação, tem tudo isso que envolve, né, para chegar lá no topo. E a família chega, na maioria das vezes, no ambiente clínico, pensando especificamente no topo, né? E aí
nós precisamos conscientizar com avaliação, conscientização, com acolhimento, que precisamos primeiramente intervir nas áreas abaixo da pirâmide, né? Uhum. Tem uma outra pergunta de autismo aqui, timidez, que eu vou fazer a mesma coisa, tá? Depois direito ou a Mi no perfil dela. Que aí sai muito do tema da live. A live é mais a ideia de neuropsicopedagogia e inclusão. Se a gente focar muito no autismo, eu sei que o perfil da Michelle é focado em autismo em aba, a sua pergunta não está inconveniente, não é isso. Mas é porque a gente está focando nessa live aqui mais na ideia da inclusão e da neuropsicopedagogia independente de autismo, tá? Mas a gente não foge da ideia do autismo da aba no perfil da Michelle, na minha empresa, por estar fazendo lives e batendo papo em outras áreas. Não é isso. É muito pelo contrário. É porque a gente reconhece a importância das outras áreas e gosta de transitar nas outras áreas. É só isso. Então, essas perguntas de autismo, tanto faz vocês encaminharem para mim, para a Michelle, tanto faz. Fica critério. Para mim é Michelle, para a Michelle daqui que está aqui agora, para mim lá no Diogo Muito Além do Direito. Tanto faz, tá? Mas aí eu vou pular por causa disso. Bem, senhor advogado, você está perguntando se eu sou advogado? Sou também. No caso do meu filho, atraso no avanço intelectual, também contra o autismo, vou deixar também, tá? Autismo, vou deixar tudo para depois. Psicopedagogia trabalha aprendizado, desenvolvimento físico, cognitivo, trabalha tudo, né, Michelle? Tudo isso, tudo isso. Atenção, tudo isso. Tem uma menina, a Daiane, que ela está falando assim: sou professora da pré-escola, já faço as adaptações diárias em todas as atividades para meu aluno autista. Mas ele tem pouco interesse em realizar as atividades na parte escrita. Mas é ótimo na oralidade, como poderia ajudá-lo, com quais intervenções, blá, blá, blá. Parte escrita, problema. A parte da escrita é o maior desafio, né, Diogo? O registro é o maior desafio. Acho que, primeiramente, qual que é o nome dela, Diogo? Daiane. Viu, Daiane? Eu me coloco à disposição. Se você quiser alguma orientação, me chama lá no direct. Primeiramente, seria muito importante você checklist das coisas que ele gosta, né? Para ter esse reforço, ter essas trocas. E que a parte do registro é muito desmotivacional para eles. E tem também todas as informações sensoriais de cada aluno autista, né? Então, você já está realizando adequações, flexibilizações. Mas eu acho bem importante você falar com os especialistas, ter essa oportunidade, né? Fala com a família, conhecer um pouquinho mais das especificidades, dos interesses, para você trabalhar com reforço. E olha que legal, né? Segue a Michelle, a Michelle tem milhares de vídeos de aulas para orientar isso, né, Diogo? Falar do ABA, falar de muitas adequações que estão tão pertinentes nesse tema que também nós estamos falando aqui. Eu acho que é por aí. A gente precisa conhecer de verdade as especificidades desse aluno, para a gente perceber de que forma que eu vou fazer alguns combinados aí, para a gente levar a motivação dele e desenvolver esse interesse. Agora, se ele tiver uma disfunção motora, a gente tem que respeitar também. Então, por isso que eu falo que eu preciso falar com os especialistas primeiro, conhecer as áreas que influenciam a escrita, é emocional, é motor, para a gente conseguir adequar. Essa questão da escrita, eu até me aprofundei um pouquinho. Por quê? Porque é muito comum as crianças autistas terem essa dificuldade na escrita, nessa coordenação motora fina. Sim, e eu lembro que no começo, na minha ignorância, eu falava assim: mas o mundo está mudando, eu mal escrevo, o Dioguinho vai precisar escrever, deixa esse negócio de escrita para lá. Assim, apesar da ignorância, eu estou um pouco certo. Mas existe o outro lado da coordenação motora fina, do requisito de aprender a escrever, etc., para fazer outras coisas que ele vai continuar fazendo mesmo com o avanço da tecnologia, né? Então, é importante isso. Não se assuste que essa dificuldade de escrever aí é peculiar das crianças autistas. E é isso que eu disse que casou com o que você disse. A gente tem que entender as funções motoras, se tem aí uma disfunção, para entender se é emocional, se é disfunção.
Mas a maioria das crianças autistas e TDAH também, viu, Diogo? Tem aí o TDAH, principalmente comportamental, uma resistência ao registro, à escrita. Aí É um você pode ver, desafio. aí você, Daiane, pode checar a posição que está sentado, luz, ao invés de forçá-lo a escrever, introduza pintar, desenhar, para depois ir para a Uhum, escrita. Às vezes ele não trabalhou bem essa parte, né, Michele, ainda. sim, é isso Até para mesmo. despertar o interesse, né? Uhum, é isso mesmo. Tem muitas questões, viu, Diogo, que o neuropsicopedagogo avalia, que antecede as exigências de leitura e escrita. A gente precisa, sim, ter total conhecimento da maturidade perceptiva auditiva, maturidade perceptiva visual, memória visual, memória auditiva, consciência fonológica, motricidade fina, grossa, linguagem. Todas essas áreas a gente precisa, o mínimo essas áreas, para sim organizar uma adequação aí escolar, tá? Entender das É, atenções, atenção concentrada. Às vezes a criança tem uma boa atenção concentrada. Principalmente o autista, quando ele tem um hiperfoco, o interesse, ele tem uma atenção concentrada. Mas uma atenção seletiva, dividida, que vai exigir as funções dele, né? De processamento auditivo, visual, motora, e pronto. Aí ele pode apresentar dificuldade. Por isso é. que a gente tem que avaliar para entender, conhecer e ajudar. Pessoal que fez pergunta de autismo, que pediu desculpa, não precisa pedir desculpa, tá, pessoal? Eu Imagina. só, eu só esclareci porque está tendo muita pergunta, aí para não fugir muito do foco, mas não é que a gente, repito, eu lá no meu direct, quando as pessoas entram em contrato, eu tenho certeza que a Michelle é da mesma forma, a gente responde. Sim, Às vezes não é no mesmo dia, às vezes é, mas a gente responde tudo, tá? Bem, isso aí o mesmo. Fernando perguntou qual a importância da família e da escola. Deixa eu voltar na pergunta dele aqui. Qual a importância da relação escola e família? E a live vai ficar Ai, gravada no Fernando. perfil da Michelle, desse perfil aqui, Mi Freitas. Responde, Fernando, aí. Não, é assim, o Fernando entra com essa pergunta porque, assim, de verdade, Diogo, nossa, a gente faz um trabalho muito legal com as famílias, né? Você sabe a importância disso, essa Uhum. psicoeducação. A gente precisa falar de psicoeducação. E, gente, o neuropsicopedagogo faz psicoeducação, o psicólogo faz, o advogado pode fazer psicoeducação, o professor, o coordenador escolar. É o momento de integrar, de estruturar as ideias, de orientar, de transmitir conhecimento, acolher a família dentro da demanda de cada tema, né? Qual é a necessidade que essa família está apresentando? Nós, especialistas, temos a nossa formação, fizemos o nosso juramento, nós temos o nosso comprometimento ético, social, né? Profissional dentro de cada área. E eu não posso, como profissional, apenas acolher o meu paciente dentro da minha sala, que não vai ter resultado. Tem que trabalhar com os cuidadores, com os responsáveis. O Fernando faz um trabalho legal. Tem muitas crianças que têm babá, né, Diogo? Que fica o dia todo com babá, os pais estão trabalhando. Tem que trazer para a clínica. Tem que trabalhar essa psicoeducação, né? E é É. muito importante também esse momento que está os pais na escola. Então, a Tia Mi está ali na mesa redonda, professor, coordenador e os pais. Fazer um combinado só. Isso é muito importante também. A participação dos pais na criação dos filhos, tenham Sim, deficiência ou não, é fundamental. Nós sim. entendemos o dia a dia de cada um tem a sua realidade, mas dentro de cada realidade, os pais têm que fazer o melhor, diariamente fazer o seu melhor. Né? Falhamos diariamente, mas o importante é ter consciência que estamos ali. Hoje eu dei o meu melhor. O meu melhor hoje foi perfeito, o meu melhor ontem teve falhas, o meu melhor amanhã teve menos falhas, depois de amanhã foi perfeito de novo, e assim a gente vai. Né? Seja autista, seja TDAH, seja sem nenhum problema, né? Seja o filho perfeito, se é que existe pai e filho, né? Mas um filho que apresente menos problemas de comportamento, vamos colocar assim, que eu acho que é mais adequado. Isso mesmo. Como conduzir com escolas que encaminham crianças do primeiro ao segundo ano com queixa de dificuldade de aprendizagem num período de pandemia, onde a criança mal frequentou a escola? Bem, eu entendi a pergunta assim, que a escola está querendo reter a criança, não sei se é isso.
Tem que buscar especialista. Na região, na cidade da pessoa que fez a pergunta, se tiver um neuropsicopedagogo, uma psicopedagoga, a gente precisa avaliar realmente quais as habilidades que essa criança desenvolveu durante a pandemia. Tem crianças que estão apresentando aí comorbidades. Cresceu demais o transtorno de tique, transtorno ansioso. Nós temos que avaliar os comportamentos, os fatores emocionais e os pré-requisitos, né, pedagógicos dessa criança. Tem N fatores, as crianças não voltam mais para a escola como antigamente, né? E a escola precisa estar preparada, né, Diogo? Eu não estou aí voltando para um livro que finalizou na página 33, continuamos na 34. Isso é impossível. E aí a minha preocupação maior, formação de professor mesmo. Os professores precisam estar preparados, né? Nós temos aí por muitos e muitos anos uma geração de alunos que vão apresentar atrasos, que vão apresentar dificuldades de aprendizagem. Então isso precisa ser avaliado. Por isso que eu planto essa sementinha aí para toda a coordenação pedagógica. Precisamos organizar a estrutura da escola e sim ter um espaço para a gente avaliar. Olha essa criança, por exemplo. Se ela tiver a oportunidade de passar por uma avaliação diagnóstica na escola, de competências básicas para aprendizagem, da idade dela, da série dela, nós já temos aí milhares de elementos de conhecimento dessa criança, né? Eu acho que mais do que nunca agora nessa volta de pandemia, principalmente esse ano e talvez ao longo do próximo, usar mesmo, utilizar ao extremo os fundamentos da BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum Socioemocional, porque eu acho que nessa volta de pandemia é muito mais importante socialização, aspecto emocional, do que o conteúdo. Você falou como neuropsicopedagogo agora. Perfeito. Eu fiz uma pós esse dia. É isso mesmo. Perfeito, exatamente isso. E é tão bacana quando nós olhamos todo o círculo da BNCC e todas as competências, faz mais sentido hoje do que antes da pandemia, né? Faz muito sentido e precisa ser executado. Você falou tudo, são questões emocionais, as famílias estão doentes, as crianças estão voltando doentes, né? E a gente precisa cuidar como profissional, ter muito cuidado com isso, trabalhar outros temas. A escola tem que ter um salto muito grande, uma mudança de comportamento muito grande, né? Pensando em objeto de estudo, currículo e tudo isso. Eu concordo. Tem uma pessoa que perguntou quem os pais devem procurar primeiro: pediatra, neuropediatra, neuropsicopedagogo. Aí eu vou estender a pergunta, né? Psiquiatra infantil, neurologista Depende infantil. muito. Por aí nós vamos, né? Sim, depende dos prejuízos. É um prejuízo de desenvolvimento? É um atraso de desenvolvimento? É um prejuízo na fala? Prejuízo só com a aprendizagem básica? Ali eu vou perceber o prejuízo principal, eu busco o profissional mais ideal para cada prejuízo, né? Eu acho que é muito também do que tem acesso, né? Do que tem confiança. Sim, também. O que você tem acesso, o que você tem confiança naquele paciente, naquele Tiver confiança médico. no pediatra, vai para o pediatra primeiro, né? Tantos anos com o pediatra que ele vai encaminhar para o profissional ideal, né? Porque um profissional ético, não importa a formação dele, ele vai dizer, parei aqui, daqui já não sei mais, daqui eu tenho que te caminhar para A, B, C. Então, Perfeito. Mas para fins de diagnóstico, é sempre uma equipe multidisciplinar que é o ideal para fins de diagnóstico. Sendo possível, né? Sendo possível o seu acesso, o caminho é esse, né? A Gisele, é Gisele mesmo que está aqui, perguntando sobre questão de TDAH. Meus filhos são gêmeos e têm TDAH e praxia de fala e tenho dificuldade na hora de realizar o registro nas atividades de escrita. O que posso fazer para ajudá-los? Então, a neuropsicopedagoga e a fono, em parceria, com certeza elas vão conseguir orientar e realizar as terapias oportunas de intervenção. E aí, assim, mais do que nunca, essas profissionais precisam levar orientação para a escola. A escola sozinha não consegue ajudar a gente. A psicopedagoga, a neuropsicopedagoga e a fono, em parceria para esse caso.
E se tiver aí uma demanda comportamental significativa, vão precisar da psicóloga também. É. E E assim, muitas vezes, gente, não, às vezes a família não tem, eu falo muito isso, né? A terapia é um investimento de tempo, financeiro e emocional. Nem todas as famílias conseguem oportunizar todos os terapeutas ideais, né, Diogo? Mas quando nós temos um profissional ético que vai encaminhar, vai contribuir aí até essa família conseguir o plano de saúde. Tem que dar apoderamento para as famílias. O neuropsicopedagogo mesmo, eu tenho duas famílias que conseguiram, mas com ação judicial, que o plano de saúde paga as terapias. Porque a minha área ainda não está dentro do plano de saúde. Então, não, assim, não está no é rol. luta, gente. Não, não está. Então, é luta, né? E nós temos que dar É esse luta. apoderamento para as famílias, é direito. É. Essa questão voltando, antes de a gente começar a responder questionamentos, você fechou sua fala falando da formação mais ampla, né, das pessoas. E eu gosto muito de estudar e de conhecer as profissões e fazer uma pós ali, uma pós acolá. Mas, assim, eu tenho plena consciência da minha capacidade, daquilo que eu tenho propriedade para dizer, daquilo que eu tenho legitimidade jurídica para dizer, porque senão a gente acaba não sendo bom em nada e errando muito. Então, o fato, por exemplo, de eu ter estudado psicomotricidade, psicopedagogia, blá, 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 etc., não me torna um psicopedagogo, não me torna um Sim, psicomotricista, né? De eu ter feito sim, licenciatura em pedagogia, não me torna um pedagogo, igual a Michele, que trabalhou tantos anos. Eu vou fazendo para sim. agregar conhecimento àquilo que eu gosto de usar, né? Eu gosto de falar de direito e de análise do comportamento. E aí eu passeio bem, né, por todas as áreas, nesses aspectos, exatamente porque eu converso com bons profissionais, sejam em lives ou no particular, e também estudo, mas eu não me aventuro. Então, assim, igual, por exemplo, psicomotricidade. A profissão foi regulamentada em 2019. Após a regulamentação da profissão, que foi em janeiro de 2019, ela é psicomotricista. Aí você pega É, uma pós-EAD de 400 horas, sem estágio, sem nada, e faz, e virou um psicomotricista, juridicamente. muito sério, Juridicamente. muito E, sério. e nunca É, trabalhou com isso, nada, e sai por aí. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Assim, você fez com qual objetivo? Ah, tá. E você tá apto para o seu objetivo? Tô. Porque tem uma diferença muito grande entre você ter a licença, ter a formação que a lei pede e ter a capacidade. Por exemplo, né? O direito. Você forma em direito, passou na prova da OAB, você pode ser advogado tributarista, criminalista, civilista, consumerista, trabalhista, ao mesmo tempo. Porque a OAB não proíbe. Diferente da sim. medicina. Na psicologia é a mesma coisa. Por mais que na psicologia tenha as especialidades que o CFP reconhece por meio de resolução, uma pessoa que não tenha, por exemplo, uma pós em neuropsicologia, que não tenha uma formação em neuropsicologia, que não tenha o título de especialista em neuropsicologia reconhecido pelo CFP, pode atender como neuropsicólogo. Então, assim, Isso. é muito complicado. Igual a neuropsicopedagogia. Da mesma forma que tem a sua formação, que você fez um ano de estágio, né? Isso. Estudou, veio de uma base de educação, eu posso Uhum, acabar a live aqui, entrar no site, matricular numa pós qualquer de neuropsicopedagogia, e tem várias, e fazer em uhum. 4, 5 meses e sair por aí clinicando. Sim, Verdade. não estou dizendo que eu vou Isso é fazer. muito comum. Isso é muito É, comum. e isso é Isso é muito muito ruim, comum. né? E isso é muito ruim. Sim. Pós, vou estudar, beleza. Aí não importa se eu peguei uma pós superficial, não importa se eu estudei muito, se eu estudei pouco, se eu não vou trabalhar com aquilo, se eu não vou me apresentar como tal. Se eu fiz,
Meu objetivo era ter um conhecimento raso. Ok, não tem nada de errado nisso. O seu dinheiro é pouco, o seu tempo é pouco, o seu objetivo é raso, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Você pegar, fazer uma pós barata em poucos meses. Agora, a partir do momento que você pega um curso que vai te preparar para um objetivo raso e quer fazer uma coisa que não está preparada, aí é que está errado. Aí é que está tudo errado. Está tudo errado. Você concorda? Perfeito, sua pontuação. Porque assim, é importante a gente estudar, ter conhecimento, né? E sair, mas tem que ser focado naquilo que você quer ser especialista, naquilo que você realmente acha que tem aptidão, naquilo que você está no mercado. Mas isso não E é impede da muito mim falar sério, de né, direito. Diogo? É muito sério. O nosso trabalho é muito Muito sério. sério. Muito sério. A dedicação, a confiança colocada de uma família, como eu disse, é uma dedicação de tempo, financeiro e emocional, principalmente. Então é muito sério. Muito sério. Eu recebo diariamente, por exemplo, perguntas de medicamento. Eu recebo Olha no só. direct. Aí eu falo, gente, ó, primeira coisa, eu já tenho um texto inicial pronto. Primeira coisa, não sou médico. Segunda coisa, só prescreve medicamento médico. Sabe por quê? Porque quem assina atestado de óbito? Médico. Ponto. Já começa a conversa aí. Agora, eu estudo um pouco, eu tenho amigos médicos, blá, blá, blá. Então, a minha experiência com medicação é assim. O que eu entendo de medicação é assado. Aí eu vou lá e colo o parágrafo final. Mas consulte o seu médico. A palavra final é do seu médico. E ponto. Isso. Não tem nada de errado nisso. Como você falar de direito. Ó, busca o seu direito aqui. O direito é assim. Agora vai lá e finaliza a conversa com o advogado. E ponto. Isso. E às vezes as pessoas querem ouvir a nossa opinião. Eu falo, olha, mãe, você está pedindo a minha opinião, então eu vou te dar a minha opinião. Mas quem finaliza é o médico. Exatamente. Porque, assim, é como você falou no começo da live, né? Ninguém é mais ou menos importante, desde que as pessoas saibam das suas competências legais, das competências técnicas, e aí você vai ser o melhor naquilo que você se propôs. É isso mesmo. E tem espaço para todos. O espaço está aí, né? A demanda está muito grande para todos nós. É só fazer bem feito, com dignidade, seriedade, honestidade, que tá tudo ok. E assim, pode falar a pergunta. Não, pode falar. Não, era só para a gente, quando for finalizar a live, eu acho muito bacana, eu e você, falando de escola, né, Diogo? Estamos aqui falando de escola, da neuropsicopedagogia, de inclusão escolar, e afirmar que a criança com deficiência não atrapalha na escola, né? Claro. Essa frase a gente precisa afirmar quando falamos de inclusão escolar, né? É um exemplo de cidadania muito grande, das crianças neurotípicas para as crianças atípicas e vice-versa. A gente precisa afirmar isso para quem está assistindo a gente. Não, lógico, claro que não, né? Essa geração, ela está crescendo mais tolerante com a diversidade, porque a diversidade ela é muito além da deficiência, né? Existem muito muitas além questões. Dos portões da escola, né? Está muito além dos portões da escola. Muito além dos portões da escola e muito além da deficiência. Hoje, nós temos pessoas com opção sexual diferente, isso é diversidade. Nós temos mais pessoas negras num meio social mais elevado do que tínhamos antes, graças a Deus, é diversidade. Ainda é diversidade, não deveria, mas ainda é. Nós temos pessoas com muitas religiões diferentes, isso é diversidade. Então, assim, e tem as pessoas com deficiência. Isso no passado era muito mais segregado, né? Na minha época de escola era muito mais segregado. Eu fiz 46 agora esses dias. Então, na minha época de escola era muito mais segregado. Agora, essa geração, eu vejo pelas pessoas que vêm aqui em casa, que brincam aqui em casa, como que eles interagem. Mas é autista, tem as peculiaridades dele de autista. Então, assim, eu vejo tanto que as crianças interagem, entendem e fazem questão dele, mesmo com as dificuldades dele, né?
E o tanto que nós, pais, fazemos a diferença nisso. Igual esses dias eu comprei, quer dizer, já tinha comprado há um certo tempo uns livrinhos de uma professora lá de Petrópolis, que eu até fiz uma live com ela, a Taja, uma pessoa muito bacana, diga-se de passagem, Taja Xavier, o nome dela é T-A, acho que J-H-A, aí espaço, né, Xavier, Xavier normal, X-A-V-E-R. Mas enfim, Taja Xavier. E aí eu comprei esses livros exatamente para doar na escola do Diogo. Aí eu estava esperando um momento. Aí o Benício retomou as aulas agora e tem um aluno autista na sala do Benício. E se tem uma Olha que legal. criança que é entendedora de autismo, é o Benício. Ó, não conheço nenhuma criança que entende mais de autismo que o Aham, Benício, não, viu? Mas, enfim. aham. Aí eu comecei a perceber aquela situação. Aí eu falei, filho, vamos dar esses livros aqui para os coleguinhas da sala, para a mãe do menininho, tal, etc. E ele fez essa doação e essa interação com aquele sentimento assim de alegria, sabe? De não estar só dando um presente de aniversário. Você percebe que ele Uhum. entendeu. Uma criança de Sim, 7 anos estava entendendo que ele estava uhum. promovendo uma interação, uma dignidade, um bem-estar Sim, do menino autista na sala. sim. A felicidade dele me contando depois, pai, foi isso, foi aquilo, a professora isso, a professora aquilo. Então, assim, criança com deficiência não atrapalha a educação jamais. Jamais. Não Uhum. atrapalha o aniversário, É. não atrapalha o restaurante, não atrapalha o clube, não atrapalha o voo, não atrapalha nada. Nada. Agora, é importante também, Michele, e dizer que a gente não está julgando as famílias que entendem que uma criança, que o seu filho especial, o seu ente querido, não deva frequentar a escola regular por N Sim, razões que não sim, vem o caso dessa live. Porque sim. também tem as pessoas que entendem isso e que, de fato, às vezes é melhor que não frequente a Sim, escola regular. com certeza. Com certeza. Tem casos muito específicos que a criança vai ter uma qualidade de vida em uma instituição. Tem muitos casos específicos, né? Nós sabemos disso. Mas que isso não é porque atrapalha, mas é porque é mais Não, benéfico para a criança. Que fique bem é, claro. é isso mesmo. E que tem além da escola, né? Não é porque ela não vai para a escola regular que ela não deve, dentro do contexto da família, das limitações dela, Sim. ir para o clube, ir para o parque, etc. Ela tem que estar integrada na sociedade. Isso tem previsão no Aí ECA, essa no Estatuto da sensação que Pessoa com Deficiência. atrapalha, né? Aí essa sensação que atrapalha é a falta, às vezes, da oportunidade, da formação, as políticas públicas mesmo, a falta de formação dos professores que se sentem frágeis, eles verbalizam isso para mim. Mia, eu não sei o que fazer, né? Essa dificuldade, a formação de professor, uma questão que eu falo muito, Diogo, é a distância entre a área da saúde e da educação. Tem uma distância muito grande dessas áreas, elas precisam estar juntas dentro da escola. Pensa se todas as escolas tivessem um neuropsicopedagogo, uma fono, uma psicóloga. Gente, isso, ai, não podemos dizer que isso ainda não existe. Tem algumas escolas, eu conheci, tem escola em Caraguatatuba, São Paulo, que tem colégio público, tem a psicóloga, tem a fono, tem TO, tem a neuropsicopedagoga. Olha Santa que legal. Catarina, eu já conheci algumas escolas. Então, é um exemplo que é possível, né? O dinheiro só precisa ser gasto de forma correta, porque possível é É. possível. É isso que atrapalha, na verdade, né? De 2019 para cá, existe uma lei, né, que obriga as escolas públicas da educação básica a terem psicólogos. Pois é. Assim, eu acho que o caminho é esse de, no futuro, a gente ter obrigatoriedade de ter fono, TO, neuropsicopedagogo, etc, etc. Sim. Na As verdade, essa coisas lei estão obriga. caminhando, né? Tá ganhando as coisas estão caminhando muito lentas, mas estão caminhando. A gente percebe um novo perfil de escola, né? Com a lei, esse aluno que tem direito a um mediador. Muitas vezes a família ganha oportunidade aí na justiça. Eu tenho ali o professor de apoio. Muitas vezes vai ser necessário um profissional especialista. Vamos lá ter para dentro da escola. Tá mudando esse perfil. Mas tem muitas questões para a gente lutar, para a gente apoderar também a família. Direitos e deveres, não abre mão disso, né? Isso Ah, é muito não. importante. A briga tem que ser inevitável.
Mas uma É. vez inevitável, as famílias têm que andar atrás, né? Infelizmente, É, hoje, 2021, colégio privado tem famílias que pagam o professor mediador. Ainda, por falta de uma conversa com um especialista, por exemplo. Né? Tá aí já 5 anos, 6 anos, 3 anos pagando a escola, pagando o profissional e pagando mais mil coisas por não ter o conhecimento. Isso ainda acontece. é. Ainda acontece. E aí está o nosso papel como especialista de orientar, né? Ô, Michele, fala um pouquinho da clínica, do seu perfil, do perfil da clínica, do trabalho do Fernando, de vocês. Fala um pouquinho, para a gente já ir finalizando, se você não se importar. Vamos, vamos finalizar. Então, a, hoje nós estamos aí desde o início do ano num prédio novo, né? Um dos objetivos principais foi trazer realmente uma qualidade de recurso físico e também qualidade de vida para nós, primeiramente, estar perto de casa, trabalha melhor. Mas assim, aqui no Avivar, especificamente aqui, sou eu, o Fernando, a Jéssica, ele é psicóloga, trabalha com intervenção dentro da terapia comportamental cognitiva. E nós temos hoje a Késia, ela tem um trabalho grandioso, ela é nutricionista funcional, faz um trabalho muito rico. E fono, psicóloga, neurologista, pediatra, nós temos várias pessoas que não estão aqui dentro, não estão aqui dentro desse Uhum. corpo físico. Mas nós temos aí profissionais da área da saúde em Uberaba, fora de Uberaba. Então, hoje eu encaminho, por exemplo, avaliação de processamento visual, uma alteração muito significativa. Eu encaminho lá para São Paulo com o Fernando Nassif. Encaminho para Ribeirão Preto, encaminho para Uberlândia. Para as médicas aqui, nós temos médicas sensacionais em Uberaba. Às vezes a família está com um médico longe, eu falo, para quê? Nós temos aqui neuropediatra, pediatra, psiquiatras excelentes. Então, nós temos essas equipes, né? Ah, eu preciso encaminhar para fono especialista em avaliação de processamento e intervenção. Eu já tenho aquela fono específica. Aí a linguagem, autismo, não tem que ser essa fono. Então, nós conseguimos organizar em todos esses anos essa equipe, que necessariamente não está aqui dentro, sabe? Escola, psicomotricista, professor de educação infantil, professor de educação física. Nós temos aí essa equipe para encaminhar, e a família precisa disso, né? Quando eu apresento uma devolutiva, eu coloco o plano de ação e os encaminhamentos. A família já sai daqui com o telefone, com o nome. Eu falo, ó, psicólogo, estou te encaminhando 3, precisa rolar afinidade. Ver que vocês vão se identificar melhor. Nem sempre aquele caso é para psicóloga aqui da clínica, né? Nem sempre eu preciso de um outro profissional com outra abordagem. Eu tenho aqui, depois comenta aí com a Mi, esse caso mesmo que eu citei, dessa criança com essa alteração severa de cerebelo, entramos aí, a Tia Mi não iniciou agora com intervenção. Eu encaminhei para o ABA, para trabalhar primeiramente as questões comportamentais, sabe? E aí eu, juntamente com a equipe do ABA, fizemos essa reunião na escola. Então tem aí uma equipe muito bacana, que confia, né? E são muitos anos, né, Diogo? Muitos anos, porque eu cheguei aqui em Uberaba, eu não tenho um sobrenome, né? Eu cheguei aqui, passos de formiguinha, não é nem de tartaruga, tá? Formiguinha, foi um paciente, ninguém me deu de presente. E aí esse paciente, eu fiz contato com a médica, com a escola, gostaram do meu primeiro trabalho, família, começou a indicar, encaminhar. E eu sou muito agradecida pela confiança de todos aí no meu trabalho. E eu gosto muito mesmo da minha área clínica e da minha área institucional, desse momento de ir para a escola. Na sexta-feira o coordenador falou assim, não, mas vai ser online não, né? Tem condições de você vir presencial? Lógico, vamos. E as meninas, às vezes, numa assessoria, né, clínica, falam, Mi, mas como que você vai para a escola? Que hora? Que hora que você faz uma intervenção extramuro? Simples, é 1 hora por semana, é 2 horas por semana. Você vai organizar na sua agenda, esse horário vai ser feito na escola. Né? Eu Aham. sempre deixo dias para a escola, para médico. Às vezes tem a consulta com médica, a Tia Mi já foi junto com a família, eu entro um pouquinho antes.
falo com a médica. As neuropediatras aqui muito acessíveis, muito. Vamos falar antes do caso. É completamente diferente, né? Quando a família chega, aí sim, fechar um diagnóstico através de várias avaliações. 6 meses, né? Legal obedecer critérios do DSM-5. Vamos iniciar 6 meses de intervenção. Vamos perceber o que reduziu de impacto, o que evoluiu. Ah, então não era transtorno, era só comportamento. Muita coisa bacana, viu? Então a clínica hoje é isso, o Avivar, ele trabalha com todo esse o processo de avaliação terapêutica, de intervenção, de encaminhamento, e também toda a parte de cursos, né, de formação. Na pandemia reduziu um pouquinho, agora está voltando. Nós mantivemos aí com os cursos online, né? Mas a gente está com uma demanda muito grande de paciente. Muitas crianças chegando para avaliação, para intervenção, e estamos aí organizando a agenda na medida do possível para levar as capacitações para fora. O Fernando está aí firme, né? Ô, Fernando, curso. o português te pegou, hein? Na mesma frase você colocou assim: parabéns, Diogo, parabéns, meu amor. Eu sou seu amor? Peraí, como assim? Também te amo, Fernando. Tô brincando. Olha só, qualquer dia desses, viu, Diogo? Vamos organizar uma live nós 4, tá bom? Tá bom, vamos organizar assim. Vai Eu ser tô o máximo, brincando. viu? Eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Ô, Michele, mas todo esse trabalho aí Deixa eu seu... falar também, né? Também te amo, Fê. Você é o máximo. Todo esse trabalho aí vai ter um infeliz que vai falar assim: que sorte que você teve, né, Michele? E assim, como se estudo, trabalho, gestão de carreira voltado num bom relacionamento fosse sorte, né, Michele? Eu vim do estado do Rio para cá, eu vim do estado do Rio para Goiás em janeiro de 2006, por questões pessoais, deixei tudo para trás lá no estado do Rio. Eu já tinha algumas coisinhas, algumas conquistas, uma carreira, etc. Mas eu costumo brincar que deixei tudo para trás, guardá-las. Então, assim, isso nunca é sorte, né? Isso é trabalho, Não. isso é estudo, isso é dedicação, isso é relacionamento, muita ética, dedicação, respeito. abrir mão de muitas coisas, priorizar aqui, né? Foco, muita fé, né? E minha filha sempre ali comigo, nas dificuldades, nas coisas boas, ruins. E hoje eu tenho o Fernando, então, nossa, graças a Deus. Mas assim, é Deus e meus pais e minha família mesmo. É isso aí. Graças a Deus. E ó, foi um prazer, viu, Foi bom Diogo? demais, né? O pessoal, as Bom perguntas demais. que nós não respondemos aqui, pessoal, manda lá no Instagram da Mi, manda no meu lá no Diogo Muito Além do Direito, tá? Eu sei que tem perguntas interessantes, mas não dá para mim Sim. responder, não deu para responder todo mundo hoje, pessoal, tá? Mas podem me fazer a pergunta lá no Diogo Muito Além do Direito, no perfil da Michele. Qual é o seu perfil, Michele? Michele Sabatini. Michele E Avivar Sabatini. Instituto. Isso. Qualquer coisa me chama lá no meu também, que eu passo dela. Enfim, Isso. a gente Estamos não à vai deixar disposição. de responder. Porque agora não dá, Isso né? Agora mesmo. não dá. É. Michele, é isso aí. Fiquei muito satisfeito, foi muito legal o bate-papo. Eu não esperava Também. nada diferente, tá? Não esperava Sim. nada diferente de você, não esperava nada diferente do Fernando. Lamento muito a live lá com ele não ter ficado gravada. A gente ficou muito triste aqui, eu e a Michele, com isso. Mas faz parte, né? E o importante é isso aí, a gente está junto, trocando ideia. Qualquer coisa que sua menina precisar trocar uma ideia comigo aí nessa área jurídica, ela pode me chamar no Zap. Bacana. Não chama no direct, não. Fala me chamar no Zap, tá? Perfeito. Eu sei que ela tá indo mais para a área acadêmica, uma área que eu abandonei. Eu ministrei aula há 15 anos, mestrado, etc. Mas, enfim, uma área que eu abandonei um pouco, mas, assim, alguma dica ou outra que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tá Super bem-vindo. Eu agradeço muito de coração, viu? Então tá. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. audiência, Abraço para a família, viu, Diogo? Nos meninos, na Mi. Vou dar abraço a todo mundo agora. Eu amasso todo mundo.